Eric Marcos pergunta: obrigado pela clareza. Gostaria de comentar qual o profissional adequado para ser o responsável pela formação da NR12. Área específica seria da área mecânica, correto? Márcio, novamente você. Vai do. Agradeço. Existe uma, vamos dizer assim, uma falta de informação, até confusão sobre isso, né? O CREA nos habilita a atuarmos dentro daquilo que é a nossa formação. A NR12 fala em profissional que seja capacitado, né, legalmente formado para isso, né? Então, eu sou engenheiro eletricista em fazer eletrônica, né? Na minha época era assim, me formei lá em 82. Eu posso atuar dentro da minha área. Se eu tenho, por exemplo, no meu sistema de segurança, uma estrutura mecânica muito complexa, vou precisar de um engenheiro mecânico. Eu tenho uma hidráulica extremamente complexa, não é minha alçada, eu vou recorrer ao especialista de hidráulica. Então, é um conjunto de profissionais que vão atuar, né, para chegar na solução de segurança. Então, eu, como engenheiro eletricista, vou ver o comando, vou ver os dispositivos de segurança adequados. Engenheiro de segurança faz parte desse time, com toda a sua formação, visão, conhecimento do segmento. Ele pode não ser um engenheiro mecânico, ele pode não ser um técnico eletricista, mas ele tem a sua bagagem de segurança, é uma equipe que trabalha. Nós temos que ter todo mundo remando para o mesmo lado. Quando chego numa empresa, eu falo, vamos pôr todo mundo remando para o mesmo lado, porque se alguém ficar de fora e remar contrário, nosso barco já não vai andar como deveria, né? Então, às vezes é necessário que você tenha um engenheiro mecânico, sim, um engenheiro eletricista, um especialista em hidráulica, né? Mas de repente só o engenheiro eletricista é suficiente, porque ele só vai falar do comando, ele não vai entrar no mérito da estrutura mecânica. Você avaliar uma proteção mecânica, se ela está de acordo ou não preciso ter a especialidade mecânica, porque eu tenho a norma me falando como é que tem que ser isso, né? Então o engenheiro mecânico, ele pode também avaliar isso, ele também ter lá na sua formação alguma coisa de elétrica e tem conhecimento de segurança, perfeito, não necessariamente precisa ser eletricista, e vice-versa, né? Então, assim está estabelecido quem é que pode, deixa eu ver aqui a pergunta de novo, adequado para ser o responsável, né, pela formação, para estar à frente de um processo de adequação de segurança de máquinas, né? Então, realmente é uma pergunta muito relevante, muito interessante, e que nos vem... Eu já vou aproveitar aqui, Almeida, tem a outra pergunta, você não passou para mim, eu sou metido para caramba. Falar da RT, né? Então, parece que a RT é a salvaguarda do mundo. Tem RT! Agora eu durmo tranquilo, né? A RT é fundamental, ela é obrigatória por lei. Quem fez a apreciação de riscos, quem fez o projeto, quem fez a implementação, ele tem que ter a RT, ele é o responsável técnico. Mas a RT não significa, é obrigatória, não tem como não fazer isso. Qualquer obra de engenharia, na época a arquitetura estava junto, a arquitetura tem que ter o documento. Mas eu tenho uma responsabilidade, mas não significa que alguém certificou essa máquina com seguro. E aí eu entro no outro aspecto, rapidamente falando, que eu mencionei na palestra. O Inmetro, que é o responsável por falar de política de certificação, não desenvolveu, não está desenvolvendo a certificação como existe na Europa. Você lá tem organismos autorizados para oficialmente falar que aquela máquina é segura, né? Que ela tem a marcação CE, então ela está de acordo com diretivas europeias, atendendo normas de segurança, né? Então, o profissional que tem que ter a competência para fazer isso, ele se responsabiliza por isso. A NR12 pede que tenha na placa de identificação lá o CREA do responsável por isso, né? Porque tem alguém que tem responsabilidade sobre aquela máquina, sobre a segurança daquela máquina, né? Esse aí é o meu entendimento, que eu tenho passado para o público de uma forma geral. Ricardo, queria complementar alguma coisa, Ricardo? Não, apenas em relação a essa questão do responsável, né? A supervisão precisa, a capacitação precisa ser supervisionada por um profissional habilitado, mas não necessariamente ministrada pelo profissional habilitado. Tá? É só fazer essa pequena observação, porque ela pode ser ministrada por um profissional qualificado, né? E o que é o profissional qualificado nos termos da NR12? É aquele que tenha concluído um curso oficial, né, aprovado pelo Sistema Oficial de Ensino. Então, um técnico de segurança, um técnico em mecânica, um técnico em elétrica podem muito bem ministrar uma capacitação. Há também algumas situações excepcionais para micro e pequenas empresas
tem algumas regras, né, um pouco mais flexíveis, de maneira que um trabalhador que tenha sido capacitado dentro de uma instituição, né, oficial, ele também pode repassar e ser multiplicador desse conteúdo. Então, tem algumas regrinhas específicas que a gente convida o pessoal a dar uma olhada no capítulo de capacitação da NR12. Tá? Mas, em suma, o profissional habilitado é apenas o responsável pela supervisão da capacitação. Ele pode ser engenheiro de segurança, pode ser engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, inclusive em caso de manutenção de máquinas, né, a gente recomenda que tenha sempre esses dois últimos profissionais que tenham um conhecimento mais específico, né, sobre a manutenção. Guilherme, você queria comentar alguma coisa? Você levantou a mão aí? Isso, na verdade eu ia comentar alguma coisa muito na linha do que você falou, né, que eu acho que, obviamente, a gente tem que respeitar toda a questão legal e normativa, mas a proficiência do profissional eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque, infelizmente, a gente no Brasil não tem, e no mundo, o mundo sofre com isso, né, a Europa sofre com isso, a gente não tem nas cadeiras de universidade regulação de máquina. A gente não tem a parte de essa parte de categoria, por exemplo, de performance level. Não existe isso das cadeiras dos cursos. Então, como que a gente aprende? É desenvolvendo norma, estudando norma, estudando no dia a dia, e aí que você fica proficiente. Então, por mais que seja um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista, um engenheiro de manutenção, eventualmente, ou técnico de segurança, essa formação básica é importante, mas é importante a proficiência desse profissional nos assuntos que ele vai ministrar relacionados à máquina.